A paz de Jesus, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o ano jubilar de 2025. Todo mundo sabe, nós estamos no jubileu. Vamos falar um pouquinho sobre o que é jubileu, por que existe, de onde vem. Vamos falar um pouco também sobre indulgência, sobre pecado, sobre culpa, sobre pena, sobre purgatório. Então vamos lá. Eu vou usar como referência a Bíblia, o Catecismo e algumas informações que estão no site do Vaticano. O site do Vaticano é o Vatican News, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia, Levítico, capítulo 25, versículos de 8 a 13, diz assim: Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. E continua, mas até aqui. Antigamente, assim como na criação, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. O povo trabalhava a terra durante 6 anos e no 7º descansava. E a este ano de descanso chamava-se de ano sabático. O Senhor determinou para eles que, depois de 7 anos sabáticos, ou seja, 6 anos de trabalho, 1 ano de descanso, 1 ano sabático, 2 anos sabáticos, 7 anos sabáticos, que dava um período de 49 anos. No 50º ano seria o jubileu, onde as pessoas seriam perdoadas, todos voltariam para suas casas, os escravos libertos e tudo mais. Bom, esse é o conceito de jubileu que está na Bíblia. E a igreja, a partir do ano 1300, começou a viver este ano jubilar, este jubileu, na sua liturgia. E começou a incentivar os fiéis a buscar a misericórdia de Deus. Então, no ano de jubileu, no ano jubilar, a gente pode buscar a misericórdia de Deus. Veja o que está escrito aqui no site. Em 2025, a Igreja Católica repropõe a celebração do ano jubilar como um tempo especial de remissão e perdão, ocasião para viver intensamente a cura e a libertação dos pecados e de outras dívidas que pesam sobre a vida e as almas. A possibilidade de pedir e obter indulgências é a parte integrante e relevante da tradição dos jubileus. Olha só. Bom, nesse ano de 1300, o Papa Bonifácio VIII começou então a celebrar o jubileu e, a princípio, o intervalo de cada jubileu seria de 100 em 100 anos. Acontece que no ano de 1342, o Papa Clemente VI já antecipou esse período para 50 em 50 anos. Então, o segundo jubileu da história da Igreja aconteceu em 1350. Tempos depois, em 1470, o Papa Paulo II já determinou um período interjubilário, que seria de 25 e 25 anos. Então, hoje a Igreja vive esse período de jubileu de 25 e 25 anos. Porém, em algumas ocasiões, a Igreja
propõe um jubileu extraordinário. Por exemplo, em 1933, o Papa Pio XI quis celebrar o aniversário da redenção. Na época, 1900 anos da redenção. Então foi um ano jubilar. Em 2015, o Papa Francisco proclamou o ano da misericórdia. Foi um ano jubilar. Tá bom? O que eu disse agora, né, que nesse ano jubilar a gente pode pedir a clemência, né, a redenção dos nossos pecados, pedir perdão, buscar a remissão e o perdão dos pecados e pedir as indulgências. O que são indulgências? Vamos lá. Para isso eu vou usar aqui o Catecismo da Igreja Católica, recorrendo ao Magistério, no número 1471, fala justamente das indulgências. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém essa remissão em determinadas condições pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente a pena devida pelos pecados. Todos os fiéis batizados, não excomungados, podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. Número 1478. A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor dos cristãos, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. É o seguinte: todo pecado tem uma culpa e uma pena. Quando a gente peca, a gente é culpado pelo pecado que a gente fez e a gente tem que pagar uma pena por esse pecado. A culpa dos nossos pecados, ela é apagada quando a gente se arrepende e busca a confissão sacramental. Agora, a pena a gente paga no purgatório. Ok? A confissão sacramental nos livra do inferno, porque apaga a culpa do pecado. A indulgência nos livra do purgatório, porque apaga a pena do nosso pecado. Entendeu isso? Por que a Igreja pode conceder indulgência? Porque ela é depositária da redenção. Os méritos de Cristo, ela pode dispensar. Jesus Cristo deu à Igreja o poder de ligar e desligar. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então a Igreja detém a graça da dispensa da redenção. Tá bom? A Igreja não é redentor, o Redentor é Cristo, mas a Igreja, pelos méritos de Cristo, pode dispensar, pode dar aos fiéis que queiram mudar de vida, que queiram realmente uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de pureza, ela pode conceder a indulgência que livra a pena temporal dos seus pecados. Essa pena temporal seria paga no purgatório. Tá ok? No purgatório, o catecismo também fala o que é purgatório, no número 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados,
embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. No número 1032 diz assim: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual já a Sagrada Escritura fala, lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Bom, nós podemos lucrar indulgências para nós ou para um defunto. E como a gente lucra indulgência agora, no ano de 2025, que nós estamos vivendo um jubileu, um ano jubilar, onde a gente pode pedir a misericórdia de Deus através da igreja. Primeira coisa, nós temos que estar em estado de graça, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, precisamos fazer a confissão sacramental com a disposição de abandonar os pecados, inclusive os veniais. Estar em estado de graça é estar em amizade com Deus, sem pecado mortal e com a disposição, dispostos a não pecar, inclusive os pecados veniais. Não é brincadeira. Segunda coisa é participar da Eucaristia, da missa, da comunhão. Nós precisamos comungar em estado de graça. Terceiro, orar pelas intenções do Santo Padre, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. E o creio. Outra coisa, além destas três práticas que são necessárias para lucrar em indulgência, confissão sacramental, Eucaristia, comunhão e rezar pelo Papa, nós precisamos praticar uma das obras a seguir que eu vou falar. Primeiro, uma peregrinação ou uma visita a lugares sagrados. Nem todo mundo tem condição de fazer isso. Aqui em Rio Preto e na Diocese de Rio Preto, algumas igrejas foram declaradas como lugares a serem visitados. Aqui em Rio Preto, por exemplo, vou citar duas, a Basílica e a Catedral. Fazer obras de misericórdia e de penitência. Mas, por exemplo, exercícios espirituais, encontros de formação, por exemplo, sobre o catecismo, estudar o catecismo. Meia hora de leitura orante da Bíblia, pelo menos meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, rezar o terço em família, visitar doentes, visitar o asilo, visitar o cemitério, são obras de misericórdia e de penitência. Redescobrir o sentido e o valor penitencial da sexta-feira. Isso tudo a gente pode fazer juntamente com a confissão, a comunhão e a oração pelo Santo Padre, o Papa. Tá bom? Aí a gente lucra indulgência plenária nesse ano jubilar para nós ou para um defunto. Nós podemos lucrar indulgências plenárias durante este ano todos os dias, se nós fizermos essas coisas. Se nós estivermos em estado de graça, se nós comungarmos, se nós rezarmos pelo Papa e se nós fizermos um ato, uma obra de misericórdia e de penitência. Tá bom? A gente pode lucrar um dia para nós, um dia por um defunto, o outro dia para nós, outro dia para outro defunto. E assim a gente vive esse ano da graça. Eu vou explicar de novo. Quando nós pecamos, nós cometemos um ato que tem duas consequências, a culpa e a pena. A culpa nos leva para o inferno se nós não nos arrependermos e confessarmos.
A confissão nos livra da culpa, portanto, a confissão nos livra do inferno. Mas a pena nós iremos pagar no purgatório. As indulgências nos livram da pena. Então, se a gente morre num dia que a gente lucrou indulgência, a gente vai direto para o céu. Olha que graça, olha que graça. Não vamos perder mais tempo, não. Vamos atrás de lucrar as indulgências. Um outro detalhe, nós precisamos ter intenção de lucrar a indulgência. Eu tenho que me confessar para ganhar as indulgências, comungar para ganhar as indulgências, rezar pelo Papa para ganhar as indulgências e fazer uma obra de caridade para lucrar as indulgências, tá bom? E quando a gente vai fazer isso para um defunto, a gente tem que colocar em intenção daquela alma para que ela possa, se tiver no purgatório, ir direto para o céu. Fica com Deus, não perca mais tempo não, ano da graça, ano jubileu, ano jubilar, né? Nós estamos vivendo o jubileu do ano de 2025. Vai lá, vai lá, vai lá.